Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais um vídeo e desta vez para contar uma história bem cabeluda, bem sexual. A história de uma seguidora aqui do canal que queria nosso conselho, ela quer nosso conselho, ela queria meu conselho também. Então ela mandou a história completa, bem cabeluda. Bem cabeluda, então se você não gosta de sexo, falar de sexo, se você tem um rabo preso, se você odeia palavrões, mude de canal, mas não vem criticar não, porque se vier criticar o vídeo aqui, eu vou mandar tomar no rabo, tá? Então é isso, vou fazer o seguinte, vou contar a história como se fosse a Cris que estivesse contando, só que a Cris, ela é chique, é uma mulher chique, ela não falou as coisas com as palavras que eu vou falar não, tudo dela é bem explicadinho, exemplo, é pênis, é vagina, é felação, já na minha palavra é o quê? É binga, é tabaca, é boquetão, esse tipo de coisa que você já sabe, né? Enfim, vamos lá. Eu me chamo Cris, tenho 30 anos, uma filha de 6 anos e eu sempre cuidei da minha filha porque o meu antigo namorado me abandonou, eu estava grávida de 5 meses. Desde então, é eu que cuido da minha filha sozinha. Eu encontrei um namorado no começo de 2015, foi através de um amigo que trabalhava nas Forças Armadas, ele era colega dele. Eu comecei a namorar com ele, ele gostou muito de mim porque eu sou uma pessoa muito gentil. Aliás, esse era o único cumprimento que ele me fazia, que eu era muito gentil. Ele nunca falou que eu era bonita, que eu era atraente, que eu era gostosa, esse tipo de comentário que os homens têm costume de fazer. Enfim, começamos a namorar, a primeira noite de amor foi aquela transinha de coelho, sabe, meteu, saiu, mas como todo mundo sabe, no início do relacionamento sempre isso acontece, então aquilo ali pra mim foi normal, só que o tempo foi passando e essas transinhas de coelho foi aumentando, sempre foi isso. E para acabar de piorar a situação, ele não gostava que eu falasse ousadia no ouvido dele. Eu sempre gostei de falar coisas picantes e tal, e ele não gostava. Ele falava que isso era vulgar. Eu quis fazer uma felação, isso é a palavra dela, felação, mas enfim. Eu quis fazer um boquetão, ele não quis. Eu quis também bronzear a macaca e ele não quis. Eu quis mudar de posição, fazer 69 e tudo mais. Só que ele não quis e a única posição que a gente fazia era papai e mamãe, frango assado e olha lá. Enfim, ele odiava falar de sexo e eu tenho pra mim até que ele odiava fazer sexo. Eu comecei a ficar frustrada porque eu achava que aquilo ali, o problema era meu, era eu. Ele não se sentia atraído por mim. Passávamos dias e mais dias sem fazer sexo e aquilo não incomodava ele. 6 meses depois, eu comecei a falar de relacionamento sério e ele disse que era muito cedo ainda, que a gente tinha que aprender a se conhecer. Eu já com minha idade avançada de 30 anos, eu queria ter outro filho novamente, eu queria construir uma família. Mas, enfim, eu também não queria deixar ele com medo, né? Não queria meter medo nele. Então, eu parei de ficar pedindo para ter um relacionamento sério comigo. Mas, enfim, eu pedi para conhecer a família dele, ele não quis me apresentar. Eu respeitei. Um ano depois, eu pedi novamente para conhecer a família dele, ele não queria, mas de tanto eu insistir, ele me apresentou a família dele. Foi aí que eu descobri que a irmã dele era lésbica e que os pais não aceitavam aquela situação. Enfim, a mãe dele ficou muito feliz porque foi a primeira vez que ele apresentou uma mulher para a família. Eu não contei meu problema de sexo e também eu não contei que eu estava desconfiada que ele era meio estranho, que ele não era como os outros homens. Ele passava horas e horas na frente do espelho se olhando, ou então ele passava horas e horas passando creme no corpo e se depilando. Às vezes eu pegava ele no Fraga assistindo vídeo de musculação onde só tinha homem. Eu não sei se ele estava observando o homem ou se ele estava realmente prestando atenção nos exercícios, porque ele era muito esportivo. Enfim, uma vez eu fui falar a ele de sexo, realmente, porque eu queria mudar, eu já estava ficando frustrada e não aguentava aquela situação. Eu falei pra ele que o sexo, eu gostava muito de sexo, eu era muito ousada, eu gostava de fazer putaria. Ele me disse que ele poderia ficar sem fazer sexo durante muito tempo, que o sexo para ele não era prioridade. Enfim,
eu não sabia qual era o problema dele, porque era um homem perfeito. Ele botava de tudo, do bom e do melhor em casa. Ele me convidava para restaurante, ele saía comigo, a gente ia para o cinema, passamos horas e horas juntos, mas não tinha preliminar e não tinha sexo. E quando tinha sexo, era transinha de coelho. Então, ele me propôs de ficar comigo, me dar de tudo, do bom e do melhor, mas sem fazer sexo. Claro que eu não aceitei aquela situação. Eu consultei um detetive para saber se ele tinha namorada, se ele tinha outra mulher ou o que era que estava acontecendo, mas enfim, ele passava os dias dele realmente no trabalho, 15 dias no trabalho, e não saía para lugar nenhum. Porque ele trabalhava nas Forças Armadas, então ele passava o dia na caserna, né? Enfim, para acabar de completar, eu tive uma outra discussão recentemente com ele e ele me disse que, na verdade, ele não sentia atração sexual por mim porque a minha tabaca fedia e porque eu tinha a tabaca que não era apertada, que a minha tabaca era folote. Ele disse também que meu corpo estava muito feio, que eu tinha engordado e tal. Aí eu consultei um médico para saber o que era que estava acontecendo comigo, se eu tinha algum problema vaginal. E o médico disse que a minha tabaca estava perfeita. Consultei outro médico para trabalhar o pneu e ele disse que não tinha problema nenhum, que a minha tabaca ia quebrar o dedo dele de tão apertada. Então eu vi que aquilo ali, talvez o problema não era eu. Então eu me inscrevi em um site de relacionamento, conheci outro homem que eu seduzi, mas eu não fiz sexo com ele. Eu só queria saber se a binguinha dele ia subir e subiu. Eu encontrei outro homem que eu fiquei até mexida com ele recentemente e a mesma coisa, eu nem precisei tocar que o pau já estava duro. Enfim, eu comecei a ter um relacionamento com este homem e a minha primeira noite de amor foi a semana passada e foi maravilhosa. Ele me levou nos céus, eu fiz coisas que já não fazia há quase 2 anos. Eu estou muito decidida a pedir para terminar o namoro, mas eu quero saber o que meu namorado pensa de tudo isso. Eu quero saber se ele quer se casar comigo ou não. Se ele me disser que ele quer casar comigo, a gente vai se casar e eu termino com o outro. Mas enfim, eu amo muito ele e eu estou desesperada e não sei o que fazer. De um lado, tem aquele meu lado que me pede para terminar, mas também tem o outro lado que pede para ficar, porque eu amo ele, que ele me dá de tudo e que ele é um homem perfeito, só falta o sexo. Então essa foi a história, gente. Você me desculpe se o vídeo ficar muito longo. Essa é a história da Cris. E eu vou dizer o que é que eu penso, Cris. Eu penso que realmente ele é um homossexual e tudo indica que ele é gay. E é um gay que trabalha nas Forças Armadas e vocês sabem que tem muito preconceito nas Forças Armadas. Então ele não vai se assumir. Ah, gente, me desculpe, eu esqueci um pequeno detalhe. Ele disse que esse mês de outubro, né, porque já faz 10 anos que ele trabalha nas Forças Armadas, ele vai sair das Forças Armadas. Ele juntou muito dinheiro e ele vai abrir um negócio para ele. Você vai ver, Cris, que quando ele sair das Forças Armadas, ele vai assumir a homossexualidade dele. Ele queria ficar com você porque assim ele mostra para todo mundo que ele tem uma namorada e que ele realmente não é gay. Mas enfim, isso não vem ao caso, O que vem ao caso é, um homem fala que eu tenho uma tabaca fedorenta, eu mando ele pro quinto dos infernos, primeiramente. E segundamente, você não tem a tabaca fedorenta, é que ele sente aquele hormônio, aquele cheirinho que normalmente um homem normal fica com a binga toda cheia de veia, de tão tesão, sabe? Porque aquilo ali é o cheiro do hormônio, minha filha. Aquilo ali é o hormônio, não é fedor não, aquilo ali é o cheirinho do hormônio, os homens adoram. E se ele não gostou é porque ele realmente não é homem. E este negócio da tabaco folote, aquilo ali é uma desculpa, ele tá procurando só desculpa, porque ele não quer fazer sexo com você, porque tudo indica que ele é homossexual, ele é gay e pronto. Mas que seja um gay assumido, que não deixa a mulher assim, com o alto astral lá embaixo, né? Que não esculhambe a mulher, que fale, a gente termina, ou se a gente pode ficar junto, não sei, termina logo e pronto, ou que fale a verdade pra você, né? Eu acho que essa situação é muito delicada e o meu conselho é, não pense em largar ele porque você vai ficar com o outro não, mas pense em largar ele porque você não aguenta mais essa situação. Isso não é bom para você e nem é bom para sua família, minha filha. Você está jovem, imagine você passar muitos anos com este homem, você vai ficar frustrada pelo resto da sua vida. Minha filha, não tem mais nada a fazer não, nem espere que ele te peça em casamento, isso não tem mais nada a fazer, ele não vai mudar, já passou 2 anos e ele continua na mesmice, na mesma coisa, é que aquilo não vai mudar, minha filha. Um dia você vai acordar e você vai ver que aquilo ali é gay.
Então, o meu conselho, eu tenho certeza que as meninas aqui vão pensar a mesma coisa que eu, pega a pista enquanto você tem tempo, meu bem. Pega a pista, você tem capacidade, você é bonita. Gente, eu vi a foto dela, ela é muito bonita. Você é bonita, você tem capacidade de encontrar outros homens na sua vida. Pega a pista, vai embora, ou então manda ele embora, faça alguma coisa, mas não fique com esse homem não, você está perdendo seu tempo, mulher. Você está perdendo seu tempo. O amor é cego e este é um exemplo, o amor é cego, todo mundo vê o que você não vê, o que a gente está vendo é que ele realmente é gay e que ele não gosta de você, ele não gosta de você, porque mesmo se ele gostasse, ele teria respeito, ele não te respeitou em te esculhambar tanto, dizer que você estava gorda, dizer que isso e aquilo, né? Tudo que você me disse, ai, gente, me desculpe, viu? É que eu tô com esse cabelo aqui no... Tudo isso é horrível, mulher, é horrível. Vai, pegue pista, vai embora. Este é o meu conselho, você não tem mais nada pra fazer com este homem. Então é isso, gente. Se vocês quiserem dar algum conselho à Cris, é só deixar o comentário aqui embaixo. Ela não vai responder a vocês, mas ela disse que ia ler todos os comentários, porque isso vai fazer muito bem pra ela. E se vocês tiverem uma história assim cabeluda também, quiser que eu conte aqui para que todo mundo dê conselho e para que eu tente dar os meus conselhos do meu jeito, é só falar, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o joinha. Se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, tá bom? Então, grande beijo, gente, e até a próxima. Tchau, gente! Um exemplo é pênis, é vagina, é felação, já na minha palavra é o que? É binga, é tabaca, é boquetão, esses tipos de coisa que você já sabe, né? Enfim, vamos lá. Eu me chamo Cris, tenho 30 anos, uma filha de 6 anos. E eu sempre cuidei da minha filha porque o meu antigo namorado me abandonou, eu estava grávida de 5 meses. Desde então é eu que cuido da minha filha sozinha. Eu encontrei um namorado no começo de 2015, foi através de um amigo que trabalhava nas Forças Armadas, ele era colega dele. Eu comecei a namorar com ele, ele gostou muito de mim porque eu sou uma pessoa muito gentil, aliás, esse era o único... ele disse que era muito cedo ainda, que a gente tinha que aprender a se conhecer. Eu já com minha idade avançada de 30 anos, eu queria ter outro filho novamente, eu queria construir uma família. Mas, enfim, eu também não queria deixar ele com medo, né? Não queria meter medo nele. Então, eu parei de ficar pedindo para ter um relacionamento sério comigo. Mas, enfim, eu pedi para conhecer a família dele, ele não quis me apresentar. Eu respeitei. Um ano depois, eu pedi novamente para conhecer a família dele, ele não queria, mas de tanto eu insistir, ele me apresentou a família dele. Foi aí que eu descobri que a irmã dele era lésbica e que os pais não aceitavam aquela situação. Enfim, isso é a palavra dela, felação, mas enfim. Eu quis fazer um boquetão, ele não quis. Eu quis também bronzear a macaca e ele não quis. Eu quis mudar de posição, fazer 69 e tudo mais. Só que ele não quis e a única posição que a gente fazia era papai e mamãe, frango assado e olha lá. Enfim, ele odiava falar de sexo e eu tenho pra mim até que ele odiava fazer sexo. Eu comecei a ficar frustrada porque eu achava que aquilo ali, o problema era meu, era eu. Ele não se sentia atraído por mim. Passávamos dias e mais dias sem fazer sexo e aquilo não incomodava ele. 6 meses depois, eu comecei a falar de relacionamento sério e o único cumprimento que ele me fazia é que eu era muito gentil. Ele nunca falou que eu era bonita, que eu era atraente, que eu era gostosa, esse tipo de comentário que os homens têm costume de fazer. Enfim, começamos a namorar, a primeira noite de amor foi aquela transinha de coelho, sabe, meteu, saiu, mas como todo mundo sabe, no início do relacionamento sempre isso acontece, então aquilo ali pra mim foi normal. Só que o tempo foi passando e essas transinhas de coelho foi aumentando, sempre foi isso. E para acabar de piorar a situação, ele não gostava que eu falasse ousadia no ouvido dele. Eu sempre gostei de falar coisas picantes e tal, e ele não gostava. Ele falava que isso era vulgar. Eu quis fazer uma apelação. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu aqui para mais um vídeo e desta vez para contar uma história bem cabeluda, bem sexual. A história de uma seguidora aqui do canal que queria nosso conselho, ela quer nosso conselho, ela queria meu conselho também.
Então ela mandou a história completa, bem cabeluda. Bem cabeluda, então se você não gosta de sexo, falar de sexo, se você tem um rabo preso, se você odeia palavrões, mude de canal, mas não vem criticar não, porque se vier criticar o vídeo aqui, eu vou mandar tomar no rabo, tá? Então é isso, vou fazer o seguinte, vou contar a história como se fosse a Cris que estivesse contando, só que a Cris, ela é chique, é uma mulher chique, ela não falou as coisas com as palavras que eu vou falar não, tudo dela é bem explicado.